Inicia agora a nossa apresentação do conteúdo de expressões numéricas. Inicialmente, vamos entender o que é uma expressão numérica. Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com a ordem de operações pré-estabelecida. Então, a expressão numérica é justamente isso, são conjuntos de números que têm várias operações matemáticas e para que não haja erro no seu resultado, elas têm uma ordem pré-estabelecida para que essas operações matemáticas sejam resolvidas, certo? Já que a gente viu que uma expressão numérica é um conjunto de várias operações matemáticas que tem uma ordem pré-estabelecida para se chegar no resultado, vamos entender agora qual é essa ordem que eu tenho que seguir para resolver uma expressão numérica. As operações matemáticas estudadas no ensino fundamental, como a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, são utilizadas nas expressões numéricas. A ordem que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte. Primeiro de tudo, numa expressão numérica, você tem que resolver a potenciação e a radiciação. Em uma expressão numérica, sempre resolva primeiro as potências e as raízes antes de qualquer outra operação matemática. A única exceção é para o caso em que aparecem colchetes, chaves ou parênteses. E vale ressaltar ainda que entre potências e raízes não há prioridade, ou seja, numa expressão numérica, se eu tiver potenciação e ou radiciação, eu tenho que resolver primeiro essas duas operações. Agora, não importa se eu vou resolver primeiro a radiciação e depois a potenciação, ou o contrário, isso não vai alterar meu resultado, certo? Depois de eu resolver a potenciação e a radiciação, eu vou resolver a multiplicação e a divisão. Quando não houver mais potências ou raízes, devem ser feitas as multiplicações e divisões. Entre essas duas, também não há prioridade. Realize aquela que aparecer primeiro ou que facilitará os cálculos, ou seja, resolvi potenciação e radiciação, vou agora focar na multiplicação e na divisão. Não importa se eu vou escolher primeiro resolver as questões de multiplicação ou divisão. Vai de cada pessoa. Resolva o que achar mais fácil primeiro. Agora, sempre obedecendo a ordem. Potenciação e radiciação primeiro e, em segundo lugar, multiplicação e divisão. Por último, a gente vai ter a adição e subtração. Você vai realizar as somas e as diferenças. Também não há prioridade entre elas. Resolva-as em que ordem apareçam. Ou seja, por último, é que eu resolvo as operações de adição e subtração. Não há uma prioridade em resolver primeiro a adição ou subtração. O mais adequado é que você resolva na ordem que aparecer. Se aparecer primeiro a subtração antes da adição, resolva a subtração ou sucessivamente, certo? Mas prestem atenção sempre nessa ordem. Vocês vão seguir essa ordem aqui. Professora, mas sempre uma expressão numérica vai ter potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração? Não é sempre que eu vou ter todas as operações numa expressão numérica. Eu posso ter uma expressão numérica apenas com adição, multiplicação e subtração. Posso sim. Mas observem sempre essa ordem. Se eu não tiver potenciação e radiciação, vou resolver a multiplicação e a divisão e depois a adição e subtração. E assim sucessivamente, certo? Agora vamos observar
a ordem entre colchetes, chaves e parênteses. Depois que eu sei a ordem das operações, qual é a ordem que eu vou resolver as operações, eu tenho que saber agora, quando uma expressão numérica me vier com colchetes, chaves e parênteses, o que eu respondo primeiro e o que eu respondo depois. Vamos entender um pouco. Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, chaves e ou colchetes, ou seja, numa expressão numérica, quando uma parte tiver prioridade, ela vai vir separada ou com parênteses, ou com chaves, ou com colchetes. A prioridade em que as operações devem ser feitas é a seguinte: primeiro, eu resolvo a operação matemática que vier entre parênteses. Ou seja, devem ser feitas todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é a das operações, dada anteriormente. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro de colchetes deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações dada anteriormente. Lembre-se apenas de que os parênteses aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. Nesse caso, quando sobrar apenas um número dentro dos parênteses, estes podem ser eliminados, certo? E por último, eu resolvo as operações que vierem entre chaves. As operações dentro de chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem das operações que eu dei inicialmente. Ou seja, essa ordem aqui é só para quando eu tiver uma expressão numérica que venha parênteses, colchetes e chaves. Primeiro eu resolvo as que vêm entre parênteses, depois as que vêm entre colchetes e depois as que vêm entre chaves. Mas eu sempre obedeço a ordem das operações, ok? Vamos ver agora um exemplo de uma expressão numérica para a gente entender melhor como é que é o cálculo. E vale ressaltar ainda que as expressões numéricas, todas essas regrinhas que eu dei para vocês agora, elas valem tanto para o conjunto dos números naturais quanto para o conjunto dos números inteiros, ou seja, não tem muita diferença. A única diferença que a gente vai ter é que no conjunto dos números inteiros, a gente tem que estar sempre ligadinho naquelas regras de jogos de sinais que temos no conjunto dos números inteiros. Mas fora isso, as regras prevalecem do mesmo jeito para o conjunto dos números naturais e para o conjunto dos números inteiros, ok? Vou copiar agora o exemplo para a gente entender melhor expressões numéricas. Bem, então a gente tem aqui
uma expressão numérica onde a gente encontra parênteses e chaves, certo? Então, vamos observar como é que a gente vai responder. Primeiro, a gente calcula o interior dos parênteses, certo? Então, vamos ver. Primeiro, eu tenho esse parênteses aqui. Menos 5 mais 2. Menos 5 mais 2 vai ser um cálculo de conjunto dos números inteiros. Então, a gente tem que se lembrar da regra. Sinais diferentes, subtrai a conta e coloca o sinal do maior número. O sinal do maior número é 5, então vai ser negativo. Aí eu faço 5 menos 2, por quê? Subtração primeiro com o contrário do segundo. Então, fica 5 menos 2 é igual a 3. Nesse caso, 3 negativos. Repito o sinal da divisão. Repito também o menos 9, porque não tem nenhuma conta para ser feita. E vou resolver agora esse outro parênteses que está dentro das chaves. Não respondo a operação que está dentro de chaves ainda, porque eu tenho um parênteses ainda para resolver. O meu parênteses, eu tenho menos 4, menos 2. Sinais iguais, somo e conservo o sinal. 4 mais 2 é igual a 6, conservo o sinal de menos. Fecho chaves. Pronto. Fiquei agora assim, não tenho mais nenhum parênteses para resolver. Então, agora, a gente efetua as raízes, porque eu tenho a raiz de 4, certo? Então, baixo toda a minha conta, que eu não vou mexer agora, e faço somente o cálculo da raiz. A raiz de 4 é 2. Então, resolvi minha raiz, repito o resto da conta, certo? O que é que eu faço agora? Eu efetuo as divisões e as multiplicações, certo? Então, vamos ver. Eu tenho menos 3 dividido por menos 9. Eu vou ficar com lembrando só aqui que aqui tem o quadrado, certo? Então, eu fico com menos 9. Menos 9 dividido por menos 9 vai ser igual a 1. Então, menos 1. Coloco agora a operação entre chaves. E vou resolver. O cálculo no interior dos colchetes vai ser 2 vezes menos 6, certo? Então, vamos ver. Menos 1. Menos 1. 2 vezes menos 6, eu faço 2 vezes 6 é igual a 12. Coloco o sinal menos. Só eu apagar aqui para a gente fazer, certo? Pronto. Então, eu tinha menos 1, fiz a multiplicação menos 2 vezes menos 6, que dá menos 12. Meu resultado vai ser 1, menos 12, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 1 mais 12 é igual a 13.
conserva o sinal do menos. Esse é o resultado da minha expressão numérica, certo? Espero que todos tenham compreendido bem o assunto. Obrigado pela atenção.